Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast 1%. Hoje eu tô aqui, Yuri Barbosa, sozinho, sem meu parceiro Diego. Ele teve um imprevisto e hoje não foi possível de estar aqui, né? Mas nós temos um convidado de peso para bater um papo sobre negócio, sobre business. Então tenho certeza que você que quer, né, performar no seu negócio, na sua vida, você que é 1%, inclusive digita aí no chat 1%. Tenho certeza que esse podcast é para você. Mas antes de eu apresentar esse cara aqui, eu quero que você faça uma coisa. Qual é? Compartilhar. Então, aqui embaixo tem um botãozinho chamado compartilhar. Toca nesse botão, envia aí para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, para sua família, para todo mundo que você conhece. Se inscreva no canal também. Toda segunda-feira, às 18 horas, sai podcast novo aqui no canal. A gente sempre está trazendo os melhores aqui em cada nicho de negócio, dentro do negócio, espiritualidade, business, dinheiro, para poder te ajudar e contribuir na sua vida. E também não esqueça de curtir, porque quando você dá o like, automaticamente o YouTube entende que esse episódio é relevante. E aí ele vai mandar isso para mais e mais e mais pessoas. Se não gostou também, dá dislike, faz alguma coisa, só não fica parado na inércia, porque quem é 1% gosta de transbordar, compartilhar, servir. Então, a única coisa que eu peço para você é que você possa que você possa compartilhar esse episódio. O cara que eu vou trazer aqui hoje, que está aqui na minha frente, que é meu amigo, né, parceiro, eu posso chamar de amigo, é um cara disruptivo na área de festas. É um cara dono da rede Ballroom portuguesada, que tem aí casas de festa no Brasil inteiro. E o cara sabe de negócio, tirou do zero a empresa e hoje está construindo aí um império e crescendo cada vez mais. Conheci ele no encontro de casais, né? Conheci esse cara no encontro de casais, onde eu fui em 2021 e eu conheci esse cara. E aí a gente conectou um grupo de amigos, e a gente ficou amigos lá. Temos grupo no WhatsApp. E, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, meu amigo Davidson. Seja bem-vindo. Legal, cara. É um prazer estar aqui com vocês, participar. Vou entregar aqui o meu melhor. Estamos a cargo aqui das perguntas do Yuri. Pode ter certeza que teremos um papo aqui de muita qualidade para ajudar você que está aí do outro lado. Com certeza. Davidson, quem é tu? Fala, se apresenta para essa galera aí. Quem é o cara que está aqui sentado na minha frente? Sou o Davidson Dalcin, filho de dois capixabas que vieram para o Rio de Janeiro. Casaram, né, no Espírito Santo e vieram para o Rio de Janeiro. Foram morar dentro de uma favela, lá onde eu nasci, praticamente fui criado e durante muitos anos dentro desses ambientes, cresci, montei uma empresa, tenho uma família linda, né? Sou esposo da Carla, pai do Gustavo, da Maria Luísa e da Gigi, que está vindo aí nos próximos dias. Que tá vindo, top demais. Davidson, tu é um cara muito empreendedor, né? Da onde surgiu esse empreendedor que existe dentro de você? Por quê? Você me trouxe aqui que você cresceu dentro de uma comunidade. Qual foi? Então, eu nasci, na verdade, na favela do Arará. 2 anos de idade, meu pai se mudou para a favela da Maré, Arará é onde? Arará, Benfica. Benfica. Fica ali Puxa mais para perto do microfone. coladinho na Brasil ali, Benfica. Ah, show. Aí depois você foi para Maré, Maré. favela da Maré. E aí depois eu fui morar ali entre o Quitunga e Aguaporé, né? Fiquei ali até 11 anos atrás. Cara, eu costumo dizer muito que o ambiente ele é fundamental para moldar a nossa mentalidade. Então, creio que você cresceu numa comunidade, o que você via lá era o caminho fácil, É, né, de drogas, de tráfico, que eu imagino que vários amigos seus da infância foram, se perderam, perdi, já nem deve perdi. estar mais aqui, deve ter perdido muito amigo. E lá, geralmente, agora, né, nos tempos atuais, a gente tem acesso à internet. Então, a molecada que está na favela, muitos se tornam empreendedores porque eles têm acesso a conteúdos no YouTube, Hum. lives, né? Hoje você consegue acessar qualquer pessoa com isso aqui. Mas antigamente não tinha isso, não existia isso, né? E era muito pregado, imagino que lá era muito pregado a cabeça de estuda, faz uma faculdade, passa no concurso público e seja alguém na vida. Passar a estudar já era lucro. Passar na faculdade, então, meu Deus do céu.
passar no concurso público era rei. Da onde surgiu o Davidson empreendedor? Então, Yuri, meu pai, cara, era um cara inquieto. Ele, por mais que ele levasse uma vida de alguém que morava numa comunidade, ele fazia de tudo para sair dali. Então, ele, além do emprego dele natural, ele sempre tinha alguma outra alternativa ligada a vendas. Então, meu pai estava vendendo roupa, meu pai estava vendendo laticínios, meu pai estava vendendo móveis. Meu pai, a todo momento, ele pensou em vendas. Então, quando ele ia para o trabalho dele, com os próprios amigos dele, ele estava vendendo, saía do trabalho, ele vendia. A minha casa sempre foi um ponto de venda de sacolé, doce, bolo, enfim. Minha mãe também envolvida dentro desse ambiente. Então, isso me ajudou e me estimulou muito, né? Tanto que aos 10 anos de idade, meu pai já começou a me levar para a feira. Então, eu trabalhava na feira ali junto com ele. Muitas vezes eu ficava numa feira sozinho, ele já ficava em outra feira. Então, esse estímulo ele foi dado muito, muito inicialmente para a gente, muito no início ali na infância, né? Tanto para mim quanto para meu irmão. E qual foi a sua, qual foi a sua trajetória de empreendedor? Como é que foi? Você começou no quê? Qual foi o primeiro passo? Qual foi o start que fez você começar a fazer teu próprio negócio, a falar, é isso, eu quero meu negócio, é isso aqui, eu vou fazer isso. Quando foi? Legal. Então, meu pai, ele já treinou a gente. Meu pai, eu tinha uma frase clássica do meu pai, que era o seguinte: a pior coisa do mundo é trabalhar para os outros. Era a frase que ele deixava lá em casa. Então, a gente, num determinado momento, a gente concentrou todas essas vendas num bar. Então, tipo, ali ficou um ponto nosso de comércio. Então, toda a família concentrou tudo que fazia ali esse bar. Ficava ali na boca do morro ali numa comunidade também. E nosso trabalho todo, nossos esforços todos estavam concentrados ali. Sendo que aos 16 anos meu pai morreu. Ele teve um infarto fulminante, morreu, e eu tive que assumir esse bar. Eu tinha 16, meu irmão 14, minha mãe. E a gente eh, não tinha a mesma habilidade que ele tinha, porque ele trazia clientes, enfim, e a gente foi vendendo fiado. Minha mãe sempre é uma pessoa muito bondosa. Cara, o bar estava dando muito prejuízo. 2 anos depois que meu pai morreu, fechamos o bar. Então, eu tive 5 anos na minha vida de uma depressão. Fiquei num estado bem depressivo, porque enquanto meu pai estava ali, eu tinha um direcionamento. Depois que ele se foi, eu perdi um rumo. Então, eu fiquei 5 anos, dos meus 16 aos 21 anos, sem saber o que eu fazia da minha vida. E aí eu consegui alguns empregos nos quais eu fui mandado embora ou pedir demissão ainda na primeira semana. Eu lembro claramente de num desses trabalhos, você ter uma meta diária para você bater de instalação de telefones. Era uma época em que estava a época que a Telemar assumiu um tempo atrás. Então você tinha muita instalação de telefone, o telefone popularizou porque ele era muito caro, de repente ficou muito barato. Então todo mundo passou a instalar telefone. Então eu fui trabalhar com isso. E ao trabalhar você tinha uma meta, né, de 4 instalações por dia. E eu mal conseguia fazer uma, era franzino, tinha ali 18, 17 anos, pensando que tinha 11, 12, não aguentava carregar a escada, puxar um fio de um Porsche a outro era muito peso. Então, e eu todo dia eu levava bronca. Chegou um dia que eu não aguentei. Então, eu passei 3 experiências dessas bem frustradas, tentei uma outra experiência que eu também fui muito frustrado. Ao fim de 5 anos, eu era um cara muito deprimido, um cara que não tinha muita força para fazer nada, até o momento que um amigo bateu na minha porta e me ofereceu um emprego de um salário mínimo numa empresa de formaturas. E quando eu consegui esse emprego, eu falei uma coisa para mim mesmo. Eu falei, cara, eu prefiro morrer do que continuar vivendo assim. Eu estava num nível tão bad, uma depressão, era horrível, me sentindo um lixo. E eu falei, eu vou entregar minha vida aqui nesse trabalho, eu vou dar minha vida por esse trabalho, eu vou fazer isso aqui e ser a minha trajetória de futuro. E ali eu consegui esse emprego, conheci um gerente. Esse gerente, ele ganhava, na época, né, um valor expressivo, enquanto o salário mínimo ali na época era R$ 250, Cara, e já ganhava R$ 6.000. Então, ao olhar para aquele cara ganhando aquilo, eu comecei a ter uma coisa que você falou agora há pouco, referência. Eu não tinha referência. Todas as pessoas que estavam do meu lado ganhavam basicamente o que a gente ganhava.
E aí, de repente, eu tinha um cara que ganhava ali 20, 25 vezes a mais do que eu ganhava. E eu comecei a olhar para aquele cara e, na minha cabeça, aquilo ali só acontecia para jogador de futebol ou pagodeiro. Era a visão que a gente tinha, né, dentro de uma comunidade que ganhava muito bem. Eu era pagodeiro na época, eu era jogador de futebol. E eu passei a ter uma nova referência. Então eu grudei nesse cara. Ao final de um ano, eu trabalhando para ele de graça, depois do meu expediente, para ajudar ele, porque eu queria estar perto dele, ouvir ele, conversar com ele, para tentar pegar a forma dele de pensar. Ele montou uma empresa e me convidou para ser sócio. Me deu um percentual pequenininho e daí começou tudo. Olha que curioso, né? Sensacional. Você colou com um cara, trabalhou de graça e depois foi recompensado, né? A grande maioria das pessoas não querem isso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira, Davidson, eu fiz muita palestra de graça. Ah, não é pouco não. Muita palestra de graça. E um tempo atrás, deve ter 1 ou 2 semanas, uma, uma parceira minha, uma conhecida minha, mandou mensagem e falou assim: eu vou fazer tal palestra em tal lugar, quanto que você acha que eu cobro? Aí eu falei assim: como é que foi a conversa mais ou menos com eles? Aí ela falou assim: cara, ficou subentendido que eles querem uma parceria. Aí eu virei para ela e falei assim: quantas pessoas são lá? Lá vai ser uma palestra para umas 3.000 pessoas. Eu falei: vai de graça. Ela: de graça? Falei: é. Mas nem a gasolina? Eu falei: não, de graça. São 3.000 pessoas na tua frente te assistindo. E eu falei para ela: eu já fiz palestra para 5 pessoas de graça. Sensacional. Só que eu sempre tive a seguinte mentalidade: o que que eu ganho aqui? O que que eu ganho? O que que isso aqui me traz? E até hoje, David, se a pessoa me chamar para fazer um treinamento e eu tiver na minha agenda, não tem nada a fazer, e tiver lá 100, 200 pessoas, Yuri, vem para cá de graça, vou. Dependendo, paga só minha passagem, minha hospedagem, tô dentro. Se for um lugar que eu gosto de ir, então, aí mesmo que eu vou. Por quê? Porque eu penso no que eu vou ter de retorno depois. Eu penso no que eu vou ganhar. E não no o que eu vou ganhar após, não no que eu vou ganhar no momento. Exatamente. Então, essa mentalidade de, cara, deixa eu entregar o meu melhor, ela está presente na vida de todos os empreendedores de sucesso. E vou entregar o meu melhor e vou fazer de graça, se precisar. Exato. Vou fazer sem cobrar. Eu preciso que a pessoa veja o meu trabalho. Eu preciso que a pessoa acompanhe. Eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho. E foi isso que tu fez, cara. Tu foi lá e trabalhou pro cara de graça, pro cara conhecer o seu trabalho. No final das contas, você se tornou sócio do cara. E arrisco dizer que se você não tivesse trabalhado de graça, você não estaria nem aqui hoje. Não Você estaria. não teria a vida que tem. Não estaria. Porque durante essa mentalidade, o que tem na mentalidade de uma pessoa que toma uma decisão como essa, né, Yuri? Ela pensa, eu não estou ganhando dinheiro, estou ganhando crescimento, estou aumentando o meu valor, estou aprendendo. Então, esse pensamento de médio e longo prazo, ele traz muito retorno para a gente. Então, se você deu o seu exemplo, né, até hoje, a minha vida é do mesmo jeito, até no meu negócio. Eu tenho que fazer uma degustação para os meus clientes. Isso é gratuito. Não fecho todo mundo, para que alguns fechem. Então, isso as pessoas pensam que isso está só nas empresas, não. Isso está dentro das pessoas. Nós somos uma instituição para começo de conversa, né? E próxima degustação, me chama lá, pô. Vamos Viu? lá. Tava vendo. Todo sábado tem, cara. Não, tá. Pô, olhei lá, acho que era uma influencer, né? Aham. Apareceu pra mim, pô, os negócios lá de, porra, de japonês. Eu falei: nossa, aguei. Daquela vez que teve a inauguração da casa de festa em Niterói. Porra, velho, eu tive uma merda, uma palestra no dia, meu irmão. O pessoal falou que tava bom pra cacete. O Felipe falou depois, o Aham. Felipe e o Renan, acho que foi o Felipe que eu bati um papo. O Felipe falou: Aham. cara, os bagulhos da casa do Davidson é muito bom. Falou assim: a qualidade dos produtos, assim, a comida é muito boa, ele falou pra mim. Legal. Eu conversando depois. Eu perguntei como é que foi. Ele: cara, muito bom, comi pra cacete, cara, a qualidade é muito boa, os bagulho é muito gostoso. Top demais. Aí fala, aí o cara te chama pra ser sócio.
Me Exatamente, dando uma pequena participação. exatamente. Só que no meio desse caminho também, eu guardava o dinheiro que eu ganhava. Então, assim, comecei a imaginar que ele sairia para montar a empresa dele, porque ele me dava alguns sinais também no meio do caminho. Eu falei, cara, eu vou guardar dinheiro aqui, porque, tipo, não vai ser no amor que ele vai me chamar só. E eu fui guardando esse dinheiro, fui acumulando essa grana. Quando ele me. Um belo dia, ele virou para mim e falou assim: estava ele, o cunhado dele, né? Ele falou: cara, o Davidson seria uma ótima pessoa para aquela parada, né? Mas é um cara ferrado, não tem grana, não sei o quê, aí fica difícil, né? Ele fez um comentário em voz alta, e aí eu, na hora, ouvi e falei: cara, depende. E eu falei quanto eu tinha, ó, se X mil aqui servir para alguma coisa. Ele falou, tu tem esse dinheiro? Aí eu até brinquei com ele na época. Falei, cara, o pessoal fala aí que eu amolo Presto Barba, que eu não passo, faço parte da inteira do café da tarde, porque, cara, eu guardo dinheiro. Então, muitas vezes eu andava para juntar dinheiro para não pra guardar o dinheiro da passagem, né? Eu tinha que acelerar aquele processo de alguma maneira, então eu fazia o máximo. E aí quando eu falei para ele que eu tinha esse dinheiro, aí foi um carimbo, ó, vem comigo, vamos para essa jornada aqui. E a gente foi, ficamos lá 2 anos, tinha 20% da empresa. Ele me ofereceu 10, mas eu pedi 20. Já tinha um pouco de ousadia ali, já estava ganhando confiança, né? Todos aqueles 5 anos que eu passei de muita perda, eu comecei a ganhar confiança de novo, e aí eu peguei e vendi esses 20% para ele depois e montei a minha. Eu comecei do zero de novo, e aí já numa outra jornada, e aí a gente prosperou muito. Olha que top, né? Tava preparado. Você se preparou antes para o momento. Perfeito. Quando o momento aconteceu, você falou: opa, tô pronto. Né? Ou seja, você não esperou acontecer para se preparar. Exato. Você já preveu o que aconteceria e se preparou para quando acontecesse você estar no local certo, na hora certa Exato. e com a ferramenta certa, né? Então, por isso que eu chamo eu falo para a galera, a vontade de se preparar, ela precisa ser muito maior do que a vontade de vencer. Exato. Às vezes a pessoa ela quer vencer, ela fica lá. Nossa, meu sonho é montar uma... Nossa, meu sonho é que quando ele saia, eu consiga me tornar sócio. Meu sonho. Mas calma aí, tu tá se preparando para esse sonho? Então você estava se preparando para o momento que acontecesse. Quando aconteceu, você estava pronto, preparado na hora certa, no lugar certo. Top demais. Aí você vai e entra, e aí você passa 2 anos e sai. Por que que você saiu para montar o seu? Então, eu admirava muito essa pessoa, ele tinha uma capacidade, ele era um vendedor, uma capacidade de vendas muito grande, mas ele era um cara de algumas práticas, de valores que eu não compartilhava. Não era uma pessoa talvez muito honesta com a família dele, ele não era uma pessoa muito honesta com questão financeira, eu pude presenciar alguns episódios que eu não achei muito legal. Eu, por exemplo, 2 anos ali na empresa, eu não tinha acesso nem ao extrato bancário. E, tipo, fiquei 2 anos ali sem receber nada, até tirando ainda dinheiro das minhas reservas para poder ir trabalhar. Então, ele me pressionava muito nesse sentido. E eu percebi que ele queria que eu saísse em algum momento, porque a empresa está crescendo muito. Ele começou a olhar para o valor que tinha aquilo ali e começou a ver meus 20% de repente ficaria caro um dia, né? Acho que não era um desejo dele que eu saísse naquele momento, mas ele também não queria me deixar ficar muito grande, porque ele pensava, de uma maneira gananciosa também num futuro ali sem a minha presença. Então, eu já me preparei mais uma vez, eu fui me preparando para assumir a minha própria empresa, e quando chegou no final de um ano, desse segundo ano, eu sentei com ele para negociar a minha saída. E ao negociar a minha saída, eu tinha já algumas pessoas ali comigo que quiseram vir comigo, uma delas, inclusive, era meu irmão, e a gente startou a empresa ali no ano Essa de empresa ainda 2005. existe? A gente está fazendo agora Não, tô falando dele. A dele não existe mais. Nunca, Não existe mais. não vai para frente, né? Depois que a gente saiu, cara, foi uma derrocada, assim. Não vai para frente, né? Não vai, não vai. É batata, né? Uma pessoa que ela corrompe princípios e valores, Exatamente. ela nunca vai para frente. Porque o que que acontece? A pessoa que ela vai contra princípios e valores, ela tem dentro dela uma culpa.
Porque quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro, ela sabe o que ela fez, né? Por exemplo, não te apresentava o extrato. Arrisco dizer que tinha roubos. É. Arrisco dizer. Não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência, mas eu arrisco dizer que coisas eram roubadas ali. Ele pode te roubar, ele pode te trair, mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele fez merda. E aí, sabe o que emocionalmente essa pessoa começa a fazer, Davis? A culpa, ela traz autossabotagem, né? E a autossabotagem, ela traz não merecimento. Se eu não mereço, eu me saboto, tá? Então, culpa, não merecimento, autossabotagem. A pessoa deita um travesseiro, ela sabe que te roubou. Ela sabe que te traiu. O que ela faz? Ela busca uma outra área da vida dela que seja importante e ela começa a destruir a outra área. Então ela vai no casamento e começa a afundar o casamento dela. Ela vai na saúde e começa a afundar. Ela afunda aquela área da vida dela que é importante para ela. Por quê? Porque ela tem a justificativa. Ela fala assim, inconscientemente falando, eu roubei o Davidson, mas olha como é que tá a minha saúde. Eu roubei o Davidson, mas olha como tá meu casamento. Eu justifico. Porque é muito doloroso para mim justificar se eu tô com um resultado bom. Dói bater no peito e falar assim, cara, eu fui corrupto, eu fui ladrão mesmo. Eu roubei a pessoa. Dói. Então é mais fácil eu fuder com uma área da minha vida para justificar a merda que eu fiz aqui. Então isso acontece demais. E aí eu risco dizer que ele era um cara dotado de culpa que começou a minar a vida dele como um todo. E se você parar para olhar a vida dele, não sei se ele tá vivo, mas se tu parar para olhar para a vida dele, tá uma desgraça. E ele continua culpando. Se bobear, você é até culpado. É. Davidson me traiu, me abandonou e me deixou na merda. Ele Exatamente. saiu quando eu mais precisava dele. Exatamente, foi esse o discurso. Então, óbvio, é sempre, né? Ou seja, uma pessoa que ela é condicionada a culpar outras pessoas, ela sempre vai colocar a culpa em alguém, né? Pelos fracassos delas, né? Então, é isso que ele fez, basicamente. Aí você monta a sua, foi a estilo na época? Exatamente. Aí você começa a estilo em que ano? 2005. 2005. Aham. E aí você já começou como? Começou com cliente, sem cliente? Você começou do zero? Como é que foi? Aí foi bem mais fácil, assim, porque a gente já dominava melhor o negócio. Eu já tinha uma expertise administrativa, da qual participei de todas as áreas do negócio. Aham. E aí eu tinha meu irmão também com uma expertise comercial forte. Isso foi um start bem positivo. Mas vale a pena ressaltar aqui, Yuri, o seguinte, que nessa preparação é muito importante, foi muito importante eu ter a humildade de entender o seguinte, que eu queria um estágio que era maior do que eu e que eu tinha que me preparar. No meio desse caminho, eu pensei, gente, eu preciso aumentar a minha inteligência. Porque o que me trouxe até aqui não vai ser suficiente para um novo estágio, porque eu tinha ali um cara que era protagonista, eu era um apoiante dentro do negócio. Sim. Ele dominava e eu era um apoio, e eu passaria a um papel de protagonismo. Então eu precisava me preparar. Então eu pensei assim, gente, eu preciso aumentar a minha inteligência. Eu fui lá no Google, botei, cara, como aumentar a minha inteligência? Não é que tinha uma apostila lá, cara? Tinha uma apostila lá, que a base era programação neurolinguística. Eu comecei a ler aquilo ali e eu comecei a entender, gente, sucesso tem uma lógica. Conseguir as coisas tem uma lógica. Se eu aprender essa lógica, automaticamente eu tenho sucesso. E a partir dali, cara, eu comecei a estudar e dali para lá assim, eu nunca mais parei de estudar negócios porque eu vi muito resultado. Sensacional. Aí você começa a estilos, aí você já tinha a expertise, né? E aí, como é que foi essa trajetória? Como é que foi o crescimento da estilos? Perfeito. E aí a gente começa num ano em que a gente tinha uma expectativa X, e aí a gente vende quase 2x. No segundo ano a gente cresce um pouquinho mais, e aí a gente traz uma consultoria para dentro da empresa. No final do ano de 2007, ali, a gente traz uma consultoria para dentro da empresa, e a gente entende um modelo, que era o método DISC. Naquela época eu tinha ali 7 vendedores, eu entendi que 3 não tinham o perfil, fiquei com 4. Qual era o Vendi perfil um deles? dobro no ano. Eram estáveis? Eram pessoas influentes e eu precisava de dominantes e influentes. Eu tinha Aham. influentes com estáveis. No... E aí eram pessoas que
sempre nas vendas, né? O cliente gostou. Gostei de você, mas vou fechar com outro. Gostei de você, mas vou fechar com fulano. E Não era resolveu pessoa muito bem. agressiva, né? Não era Só pessoa. para vocês entenderem, gente, o que que é metodologia DISC? É uma metodologia sobre personalidade. Existem várias metodologias por aí. Existe o DISC, existe o SOR, existe o sanguíneo, colérico. Então existem vários. O que eu uso, o que ele usa também é o DISC, que é a dominante, fluente, estável e conforme. O que que é a personalidade? Cada pessoa ela tem um jeito, cada pessoa ela tem uma maneira. As pessoas elas não são iguais, elas são diferentes, né? Por exemplo, às vezes tu vai vender para uma pessoa que pergunta demais. Essa pessoa ela é mais analítica, mais conforme. Às vezes tu vai vender para uma pessoa que é só você falar que ela vai brilhar, que vai ficar maravilhoso, que ela fala eu quero. E ela é o quê? Mais influente. Vai vender para um dominante, né? Você vai falar para ele de resultado. Você vai vender para um estável, você não pode pressionar muito ele, porque senão ele trava, ele precisa se sentir seguro para comprar. Então, cada personalidade tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Então, quando ele fala que fez o DISC e viu que algumas pessoas não tinham perfil de vendedores lá, não é que elas não possam se tornar exímias vendedoras ou excelentes vendedoras. A questão é que o melhor perfil de vendas é DI ou DC também funciona muito bem. Uhum. É o cara dominante conforme ou dominante influente. Por quê? Dominante focado em resultado. 100%. Ele quer saber de resultado. Influente, bom de relacionamento, né? Ele sabe conversar bem, ele sabe se relacionar. Conforme, bom de lógica. Então, às vezes tu vai atender um cliente que é mais lógico, é bom botar ele com lógico. Às vezes você vai vender um cliente que é mais influente, é bom você botar ele com DI. Entende? Então, baseado nisso, eu consigo ter. Agora, é óbvio que qualquer um pode se tornar o exímio vendedor. Porém, entretanto, todavia, quando a gente está falando de negócio é time, é tempo. Muitas vezes você não tem tempo para ficar lapidando o vendedor. Você não tem tempo para ficar treinando o vendedor. Você tem que pegar uma pessoa que está pronta, que já tem perfil de vendedora e falar, vamos embora. Por quê? Vai funcionar mais rápido, né? Mas estáveis também pode se tornar. Eu tenho uma conhecida minha estável que é uma excelente vendedora, mas ela passou tempos lapidando. Então, vender não é dom, vender é lapidação, vender é técnica, vender é estratégia. E tá tudo bem, tá? Então, só fazer esse gancho pra galera. O que que diz? O que que é isso? É isso. É o estudo das personalidades humanas, de como elas se comportam. E quando a gente fala DI ou DC, é porque eles têm um primário e secundário. Então você tem um perfil que é mais latente e um segundo perfil que ele é um secundário teu. Então, primeiro dominante, segundo influente. Primeiro dominante, segundo conforme. Primeiro influente, segundo dominante. E assim vai, tá? E cada modelo de negócio, né, Yuri, tem uma, Cada, tem cada, uma especificação cada, ali, é um cada, ajuste, né? por exemplo, cada departamento. Aham, Cada departamento exige uma personalidade. perfeito. Então, por exemplo, vai botar lá o financeiro, aí tu bota o influente, tá maluco? O influente vai botar 99,97. Ah, não gosto de 7. É. 99, 100. O analítico não, 99,97. Preciso. E preciso, e para número é preciso. Departamento financeiro tem que bater. O 500 que sai, ponto. Ah, tem um centavo a mais. Não, alguma coisa tá errada. Tem que bater o 500 que sai, Consigo. né? E atenta a detalhes. O cara tem que olhar detalhes. O influente não é atento a detalhes, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui numa empresa, essa foi muito boa. Eu fui fazer numa empresa, porque as empresas, Davidson, ele contratar no Brasil é caro e demitir é mais caro ainda. Custa caro demitir. E aí, quando você não estuda, você não tem um desenho de personalidade, que eu tenho certeza na tua empresa deve ter isso, porque tu já aprendeu isso lá atrás, já se ligou. Qual é o perfil que eu quero para esse departamento? Qual é o perfil que eu quero? Por exemplo, eu pego um suporte. Quem eu quero suporte? Dominante? Não, eu quero estável. Paciência. Estável influente. Bom de conversa, paciente. Então, eu faço esse desenho de personalidade em cada cargo, eu consigo ser preciso em quem eu contrato. E eu passo o disco na hora da contratação. Ah, Então, eu fui nessa empresa, a mulher falou assim, Yuri, tá dando muita divergência de valor. Não sei o que tá acontecendo. Eu já dei uma pressão lá e eu já sei que não é roubo, mas não sei o que tá acontecendo. Não, ela tava pensando que tá roubando. Na verdade, ela falou assim, eu acho que tem alguém me roubando. Tá dando diferença. E aí eu fui pro departamento, passei o disque. Cara, o departamento inteiro influente. é. Davidson, não tinha um analítico. O gerente. dono da empresa era influente? Quê? O dono da Era. empresa era influente. Cara, eu passei uma situação muito parecida.
porque eu cheguei logo depois, assim, tá conhecendo muito pouco, a gente teve uma consultoria, Aham. e aí eu comecei a focar em todo mundo que era muito parecido comigo, que era D e C, Hum. dominante Porque é mais conformista. fácil, é bom de se relacionar. É, Parece comigo? na minha cabeça, eu comecei a pensar, cara, bons, ó, na minha arrogância, bons são os Ds e os Cs, porque são orientados a resultado, não fica aí batendo papo com ninguém, são focados em dados e os caras vão fazer acontecer. E aí eu fui acumulando esse perfil na empresa. O que aconteceu com o atendimento ao cliente? Você arrebentou. Horrível, Deu ruim. deu muito ruim, cara. Tratava cliente, Dominante. nossa, Não, dominante. Ah, pô, você tá me enchendo o saco, mulher. Tchau, pá. cara, era só, tinha cliente que falava assim, olha, se eu entrar aí na tua empresa e não receber um tapa na cara, eu já tô feliz. Era o nível que tinha criado. E aí a gente chegou num determinado momento que a gente se deu conta disso. Eu falei, gente, que besteira que eu fiz. Cada um é cada um, né, cara? E aí, na época, ela falava que tudo era ruim, o pessoal é ruim e tal. No final das contas, a gente descobriu que o problema não era de roubo, era porque passava um monte de coisa despercebida, porque influente não tem foco em tarefa. Então, ele tá aqui fazendo uma tarefa financeira, passa um mosquito, ele começa a acompanhar. Ele se perde. É. Aí, quando ele volta, perdeu o papel. E aí, cara, E gosta de conversar. gosta de conversar. E tá conversando, não, porque é 99. E a gente fez um redesenho na empresa toda. Demitiu, acho que o departamento dela tinha 5 pessoas no financeiro. A gente demitiu 2 pessoas. Ela demitiu 2 porque não tinha como. Ah, E pegou 3 pessoas. Uma que era o gerente, então não tinha como alocar em outro lugar e não podia baixar o salário dele. Porque se tem uma coisa de motivo para baixar salário, não existe isso. não cometa esse Não erro. cometa, porque o cara alcançou um padrão de vida e você vai baixar, ele vai se ferrar, conta vai bater na porta dele, vai desmotivar, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, esse ela teve que demitir, o segundo, né? Ela demitiu também. E os 3 que eram funcionários, sublocou. Então, chegou para eles e perguntou: qual departamento você gostaria de trabalhar? Ah, marketing, RH. Aí tinha vaga, beleza, vou sublocar os 3. Cara, resumo da obra, depois de um ano, essa mulher me mandou mensagem, a gente conversando. Ela falou: Yuri, lembra das 3 pessoas do financeiro? Eu falei: lembro. Aí os 3 são líderes Cara, dos departamentos hoje. olha que Né? Ou impressionante. seja, os que eram taxados como ruins se tornaram líderes de outros departamentos. Por quê? Porque eles estavam no lugar certo. Né? Então, você colocar as pessoas no lugar certo é crucial dentro de uma empresa. É. Né? Cada um no seu quadrado. Por que que teu irmão era comercial e você era o pensante? É muito simples. Teu irmão é influente, você é o analítico. Você é negócio, cabeça de negócio. Teu irmão é relacionamento. Trazer negócio para dentro. Traz negócio para dentro e eu monto a estratégia para gente crescer. É a combinação perfeita. Foi a complementariedade necessária para que a gente pudesse crescer. Exato. Aí você vai e começa. Qual foi o traço disruptivo, assim, que deu um boom? Né, dentro das estilos, assim, Yuri, a gente estava vindo aqui, mas teve um momento que aconteceu um bagulho, tive um negócio, Perfeito. O que aconteceu logo depois desse ano de 2008, que a gente bombou em vendas? A gente tinha uma estratégia aqui, basicamente, de vender colação de grau. E os bailes a gente passava para terceiros, que basicamente naquela época, no Rio de Janeiro, quem fazia os bailes? Não, eram turmas de direito de universidades públicas, engenharias de universidades públicas, medicina, odonto, era uma gama muito pequena, aham, era as uma faculdades classe mais premium, social, vamos dizer assim, né? exato, que conseguia fazer um baile de formatura. Sendo que até 2008 só vendia colação de grau. Então, o que aconteceu? Vieram empresas de São Paulo e começaram a ofertar gratuitamente as colações de grau. Aquilo que eu vendia, outros davam o intuito de vender fotografias depois. Eu não entendi aquele modelo de negócio. Porque na tua cabeça funcionava assim, porra, esse cara tá se fudendo, ele tá pagando a festa. Exato. Só que Quando aquilo tem era o custo de dinheiro? aquisição, né? Exatamente. Quando você tem dinheiro para fazer aquilo tudo? E aí eu tinha muitas propostas na rua, as propostas caindo, os vendedores desesperados. Eu lembro que eu sentei com a minha mãe e com o meu irmão ali na época e falei, cara, eu acho que a empresa vai ser eu, você, talvez uma outra universidade aí que vai sobrar, a gente vai ser um negócio pequenininho. E eu fiquei pensando, eu fiquei inquieto, eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito, porque, pô, cabeça lógica, pensando, se esses caras estão vindo para cá, saindo de São Paulo, vocês estão ganhando dinheiro, como é que eles fazem? Eu fui parar lá em São Paulo, fui atrás
da informação, fui procurar essas pessoas e descobri o que eles faziam. Eles quiseram te dar informação de graça? Então, cara, tinha empresas que impulsionavam eles por trás a fazerem isso. Laboratórios fotográficos que imprimiam essas fotografias, que incentivavam as empresas a fazer isso porque gerava muito mais volume de impressões. Então eu conhecia esses laboratórios. Eu fui atrás das empresas e conheci os laboratórios. Eles começaram a me impulsionar também. Ó, É interesse deles, né? interesse deles. E aí, Yuri, o que era para acabar com a nossa empresa, fez a gente crescer assim de uma maneira violenta, porque, só para você ter uma ideia, eu ganhava R$ 40 vendendo fotografia da minha maneira. E eu passei a ganhar R$ 400. Aumentou em 10 vezes a minha receita. E eu tinha uma base de alunos grande para fazer venda. Então apareceram ali alguns milhões de reais, assim, que eu não estava esperando, e passaram a entrar no meu caixa. E eu comecei a enxergar um novo negócio. Dali a gente foi fazendo parcerias, fizemos parcerias com mais de 110 instituições de ensino no Brasil, fomos para 12 estados, mais de 70 cidades, chegamos a fazer 40 mil alunos, crescemos de uma maneira muito rápida, fizemos muito negócio ruim também, que perdemos muito dinheiro, mas a gente teve essa nossa base no Rio, montamos uma filial em Recife, uma outra filial em Manaus, e fazíamos formaturas no Rio Grande do Norte, Alagoas, Brasília, Goiânia, Uberlândia, também que tivemos uma base, uma filial em Uberlândia. Então a gente cresceu muito e muito rápido nesse momento. Só que o que aconteceu? A evolução das câmeras fotográficas dos celulares foi fazendo com que esses índices de vendas foram Tu diminuindo. vai entrar no outro. Calma aí, deixa eu Tá. fazer algumas perguntas aqui. Beleza, vai lá. Primeiro ponto, a universidade ela ganhava uma comissão? Na minha época, não. Hoje em dia, Mas todas por que era parceria? porque eles queriam alguém que... Eles sempre foram obrigados a fazer a colação de grau. Era uma obrigação institucional do MEC fazer Ia fazer. a colação de grau. Mas como eles faziam? Eles reuniam os alunos nas salas de aula e fazia de uma maneira oficial, botavam uma musiquinha, tocavam o hino. Só que eles levavam, como era numa sala de aula para fazer uma universidade inteira, eles faziam às vezes 40 a 45 dias. E a gente chegava lá, tinha uma proposta para eles, era o seguinte: olha só, vamos fazer em 3 dias todos os seus alunos. Eu vou bancar um espaço para fazer, eu vou montar tudo, você só tem que aparecer lá e acabou. E se você tiver o espaço, eu uso o teu espaço. E se tiver o espaço, eu organizo aqui dentro do teu espaço, eu faço todo o investimento necessário de decoração, mobiliário para poder fazer, mas você leva 45 dias, você vai fazer entrevista para a faculdade, foi muito bom. Então, no começo, não tinha essa questão de pagar para a faculdade. Ao longo do tempo, começou a concorrência, né, uma oferta grande para eles, e aí começou a ter uma negociação que basicamente existe até hoje. Por que que eu sei, né? Porque a minha colação de grau foi pela tua empresa. Eu nem sonhava em conhecer você. Né? Eu nem sonhava em conhecer você. E eu lembro que na época a gente recebeu 3 propostas. Era estilos. Quais eram os outros concorrentes na Unigran Rio? Vários, que na Unigran Rio tinha design, tinha requinte, elegante, Elegante, nós recebemos tinha também. bastante empresa, cara. E aí a gente acabou fechando com a Estilos e a gente fechou a colação, que foi na Unigran Rio de Caxias. Certo? Fechou a colação e fechou a festa que foi no Nautilus, Isso, na Ilha do Governador. na Ilha do Governador. A festa tu terceirizava para o Nautilus. Então, Você passava o dinheiro para ele. cara, tem uma coisa muito interessante, porque nessa virada de chave da fotografia, como eu vi que a gente ganhava dinheiro com fotografia, o que eu falei? Cara, eu posso vender um baile com uma margem de lucro pequenininha que eu vou ganhar na fotografia depois. E toda a minha forma de gestão sempre foi muito, muito conservadora. A gente sempre guardou dinheiro, a gente sempre teve caixa para tomar decisões. Então, a partir daí, criamos um novo cenário no Rio de Janeiro. Turmas de pedagogia, matemática, história, serviço social, que antes sequer pensavam em fazer um baile de formatura a partir da nossa entrada. Elas passaram a fazer. Porque a gente foi... O que nós fizemos? Nós fizemos parcerias com casas de festas em locais mais variados do Rio de Janeiro. Uhum. Então, tinha um na ilha, tinha um
em Jacarepaguá, eu tinha um em Campo Grande, tinha um na Penha, enfim, a gente foi espalhando espaços que a gente tinha parcerias, a gente levava para lá, a gente ganhava quase nada. Nosso retorno financeiro era muito pequeno ali na venda do baile, mas eu ganhava na fotografia depois. Então a gente proporcionou um novo ambiente no mercado do Rio de Janeiro. Essa elegante e tal era de São Paulo? Era tudo Não, era do São Rio Paulo? Era também. do Rio. Depois que você chegou, elas entenderam também e começaram. Começaram também. E aí todo mundo passou a concorrer no mesmo mercado, porque eles viram a gente fazendo isso, a gente foi ditando uma nova tendência para dentro do mercado, criando também essa inclusividade, porque isso foi muito importante. Além de todo o aspecto financeiro, teve essa característica da inclusividade que a gente conseguiu estabelecer no Isso foi em mercado. 2000 que tu começou com isso? 2009, mais ou menos. Eu me formei em 2014, já estava fazendo. Já era bem popular. Já. Que aí uma turma começa a fazer, já conhece os alunos que estão na outra, vai todo mundo vai indicando. fazendo. Então tinha um volume muito grande. Essa foi uma época assim, com volume de alunos muito alto nas universidades, né, presenciais. E a gente aproveitou bem, surfamos bem essa onda aí. E, cara, essa parada do álbum, né, é uma parada fantástica, cara. Porque quando o cara foi lá em casa, eu tava certo que eu não ia comprar ainda. Eu tava convicto. Quando o Rogério me ligou, falou assim: eu levar teu álbum pra você ver e tal. Eu falava: cara, você pode vir, mas eu não vou comprar. Eu só vou ver. Se tu quiser, pode vir. Porque eu sempre fui muito direto. Eu não sou aquela pessoa, tipo assim, vou vir aqui, vou fingir que eu vou comprar pro vendedor. Não. Cara, eu falei, ó, eu não vou comprar, cara. Se você quiser vir mostrar, legal, agradecer para eu poder, mas eu não vou comprar. O resumo da ópera foi que saí de lá com um boleto para pagar. Porque é uma parada muito emocional. É quase que impossível não converter. Qual era a tua taxa de conversão nessa época? Então, ela chegou a ser 70%. Aí ela foi caindo, mas ela nessa época ainda era uns 60%. 70%. E ainda tinha depois de um tempo, que vocês faziam quase a preço de custo. Você passava no segundo momento, você fazia uma oferta mais barata. Mais barata, tipo assim, melhor você ficar com essa parada aqui. Porque senão você fica estocando, né? Porque a estratégia para o pessoal entender era o seguinte: eu vendia sob demanda. Ou seja, o cliente ia lá na empresa, via na tela, comprava, aí depois eu imprimia. E esse modelo justamente era você imprimir o álbum todo, fazia o álbum, levava o álbum pronto e mostrava para a pessoa com ele pronto. Quase que impossível. E aí você vendia muito mais caro. Vendia muito mais caro, porque você tinha o material, você era detentor do material que só você tinha. E os celulares naquela época não tinha isso, né? E a percepção de valor era muito alta, Era porque muito alta. atingia muito emocional. Era um Exato. momento da pessoa mais importante da vida dela, muitas vezes. É. Então a percepção de valor dela era muito grande. Quanto você pagou no teu álbum, mais ou menos? 3 mil e pouco ou 2 mil e pouco. Acho que foi 3 mil e pouco. Então, tipo assim, cara, eu preciso ficar com isso. E o bagulho também eu já vou deixar aqui com você. Eu já vou ficar com ele agora. É seu. É teu. Eu já tenho lá em casa, ainda tem lá em casa. Aí vinha um negócio bonito que tu puxava assim pra cima, tinha um imã. Isso. Eu ainda tenho lá em casa ainda. É sensacional. Aí depois essa eu vou falar pro corte. Sabia que tu ia vir com essa. Não, tem que falar pro corte. Tem que meter o corte. Mike, prepara o corte aí agora. Eu já processei esse cara, Valmir. Tu acredita nisso? Sem saber, eu já processei ele. A gente teve um problema lá com questão de... Tava conversando com ele aqui mais cedo. Toda vez que eu vejo ele, eu zoo ele. Né? Eu falei, já processei, já ganhei dinheiro de você. Mas a gente teve um problema de informações contractual. No contrato estava escrito que era um DVD e veio um CD. E veio DVD. Só DVD. E veio um DVD de fotos. Só que DVD subtendia que era o quê? Vídeo. E CD que era fotos. E aí, na época, eu liguei pra mulher e a mulher cagou na minha cabeça e não quis me dar uma coisa que teria poupado um processo de 4 mil reais na época que eu ganhei. Era muito mais barato ter entregue. Muito mais barato ter entregue a parada. E aí, eu tava conversando com ele quanto que muitas vezes, por conta de bobeiras, por conta de coisas simples de serem resolvidas, uma empresa perde um processo de 4 mil reais, cara. Entende? Foi meu álbum saiu de graça. Né? E eu tentei de tudo. Eu liguei para lá umas 5 vezes.
Porque todas as vezes que eu vou processar alguém, eu tento de tudo para resolver. Aham. Cara, por favor, meu cartão de teu, processei o Itaú Card, eu liguei para lá 10 vezes para tentar resolver. Aí eu não aguentei nada dessa. A última ligação para a mulher é: Yuri, a gente está errado. Infelizmente, foi um erro lá do começo que não tem como consertar. E o que resta agora é pagar, porque a gente não pode fazer nada. Eu falei: não, não vou pagar. Eu vou processar vocês, porque eu não vou pagar por uma coisa que eu não usei, né? Mas, enfim, eu já dei um processo nele aqui já. Corte. Merecido. Merecido. Agora me fala, Davis, em que momento que você. Aí você entra na câmera, eu acredito que aí é a hora que tu vai pivotar. É. Como é que foi? O que foi nesse processo? Então, a gente já vinha percebendo, né, analisando os números, que as vendas estavam caindo e cada vez mais a qualidade dos telefones celulares estavam melhores. Então, a gente estava associando que ao longo do tempo a venda não seria mais dessa maneira. Existe até hoje a venda do álbum dessa maneira, mas você não tem mais essas conversões de 70% como chegamos a ter. Então, eu já estava prevendo aquele cenário e nessas andanças aí pelo Brasil, eu tive em Uberlândia. Eu percebi que tinha 2 espaços de eventos em Uberlândia lindos, em que eles tinham seus vendedores que iam nas universidades, buscavam seus alunos, faziam as vendas. E eu, enquanto empresa de formatura, eu era um escritório, uma agência com estoque lá com alguns materiais. E eu falei, gente, se alguém resolver, se algum espaço desse resolver fazer uma venda direta, eles vão ter um diferencial competitivo muito grande. Eu não vou ter como concorrer. Então eu preciso montar um espaço. Então eu comecei já a procurar imóveis, ver opções para montar um espaço. Eu conheci uma pessoa, né, enfim, que tinha um domínio de um mercado que eu não conhecia. A gente se uniu e a partir daí a gente foi para um outro mercado que correu paralelo ainda com essa empresa de formaturas, que foi o mercado das festas, para que a gente fazer casamentos, Que é o teu sócio hoje, né? aniversários, que é o meu sócio até hoje. Exatamente. Então a gente entendeu que tinha uma vulnerabilidade ali, enquanto uma empresa de formatura, né, até porque a barreira de entrada é quase zero, ou seja, você monta uma agência, começa a vender, os vendedores montam empresas, enfim, há muita concorrência e era um mercado também bem prostituído e mal visto, né? Porque você vê empresas falindo aí constantemente. E aqui não, aqui já era mais complicado. Você tinha que ter um investimento alto, era uma barreira uma linha de corte maior, uma barreira de entrada maior, e a gente fez essa migração. Então, o timezinho dessa mudança foi justamente aí, a gente está falando do ano de 2015, 10 anos depois. 2015, mais ou menos, foi quando você pivotou o negócio. Exato. Top. A Estilo ainda existe? Existe, a gente está fazendo um final, porque a gente vende, cara, às vezes para alunos há 4, 5 anos à frente. Então, você tem que esperar entregar esses alunos, fazer todo o processo ali para poder virar. Mas a gente já vende hoje direto pelas casas de festa, ela está só entregando ainda o. Tá só entregando. Porque Ela nós dá já- prejuízo? Não, dá sim, cara. A gente bota tudo numa visão de bolo, porque não tem energia investida nela, né? Então, assim, ela deixa um lucro lá muito pequenininho, mas Ela tem a entrega somente. Tem a Acabou as entrega. entregas, acabou. ela está cumprindo um papel social dentro de uma organização. Quase isso. E também para não tomar processo, né? Exatamente. Teve uma recente aí que no dia da festa chegaram lá e não teve Exato. desse? Teve. Teve pouco tempo atrás, uma empresa aqui do Rio bem grande, era um concorrente forte. Qual o nome, né? Aloha. Aloha, exato. Aloha. Concorrente forte, tinha uma festa no Ribalta para fazer, simplesmente não apareceram. E aí virou notícia de fantástico. Eu falo para todo mundo o seguinte: qualquer empresário no ramo convencional, ele pode cometer erros e o máximo que vai acontecer com eles é falir. No nosso caso aqui, se a gente comete um erro, a gente é notícia de grandes jornais e a gente responde criminalmente, que é o que costuma acontecer e muitas vezes as pessoas são presas quando é comprovado o uso do dinheiro de forma indevida. Isso acontece muito no mercado. Aí você começa a casa de festa. Qual foi a primeira? Então, a primeira foi em Bangu, porque meu raciocínio foi o seguinte: com as festas que eu tenho aqui nessa região, já seria suficiente para eu manter essa casa.
E aí eu conheci esse sócio que tinha o domínio de um outro mercado que eu não tinha. Só que nos primeiros meses, cara, já vendeu muito, aí eu vi que a formatura era apoio, né? Hoje a formatura basicamente é 18% do nosso negócio, mas a gente já percebeu que tinha um espaço muito maior, um mercado endereçável muito maior dentro daquela nova proposta que a gente estava atingindo. Aí foi Bangu depois. Aí veio Bangu, veio Barra, veio Alto da Boa Vista, Barra é aquela ali do. isso, da Barra Olímpica. Agora, oficialmente, ali o bairro é Barra Olímpica, né? Cara, aquilo ali. É, Era já era pra Barra que virou Barra, Curicica virou Barra. Aí nas Olimpíadas ali eles quiseram virar Barra e os moradores não deixaram porque aumentaria o IPTU. Óbvio. Aí agora não teve jeito, a prefeitura meio que impôs, aumentou um pouco o IPTU. Não botou o IPTU igual o da Barra, deixou um pouquinho menor, mas transformou o bairro ali em Barra Olímpica. Então a gente tem uma casa ali também, aí a gente tem. Eu passo lá em frente direto, é bem bonito. Tu fez até uma parte lá do. Uma parte para casamento lá, né? Tá Exatamente, bem uma área de bonita aquela cerimônia. casa ali. A Ballroom, ela é bem bonita, né? É, Qual o público que você. Hoje vocês estão em quantas casas já? nós somos 12 unidades. 12 unidades. 12 unidades. Show. Qual é o público que você atende hoje? Como é que qualquer pessoa consegue fazer uma festa com vocês ou vocês só atendem o público premium, né? Porque todo negócio, né, monta um branding para determinados públicos. O que que é branding? Branding é nada mais do que a forma como as pessoas percebem a tua empresa, a tua marca. A Ballroom, ela é uma marca forte hoje no mercado. O que eu quero falar? Deu branco. Você está falando sobre os públicos, né? Qual os públicos? Então toda marca ela tem um público, né? Por exemplo, tu pega a Gucci, Louis Vuitton, eles querem conversar com o público de luxo, ponto. Aham. Não quer conversar com a dona de casa, ele quer conversar com o público de luxo. Tanto que a bolsa da Louis Vuitton teve uma história, vocês ficam sabendo, que as vendas da Louis Vuitton começaram a baixar. Por quê? Porque a mulher que trabalhava na casa da patroa começou a chegar de bolsa Louis Vuitton na casa dela. Assim, como assim? Não. A minha empregada, minha funcionária vai ter a mesma bolsa que eu tenho? Não. E aí começou a baixar. Foi quando a Louis Vuitton deu um salto gigante no preço da bolsa. Aumentou, acho que 30%, 40% o valor, para que ela pudesse atrair de novo esse público. Né? Então, cada marca vai atender um tipo de público. Tua casa de festa hoje, ela está posicionada em qual público? Qual que ela atende? A gente dizia o seguinte, Yuri. Nós éramos uma embalagem de classe A, moldado para classe B, com preço de classe C e à disposição de uma classe D ousada. O que a gente fazia? A gente fazia uma casa de alto nível, alto padrão, com os melhores luxos existentes no mercado, os melhores mobiliários do mercado, as melhores cadeiras do mercado. Tudo era o de melhor. Onde você se via. Cadeira é caro. Em classe A, caro. Nossa, realmente é cara, caro. eu fui cotar a cadeira aqui. Fui cotar a cadeira aqui para comprar 400 cadeiras. Quando o cara mandou o orçamento, eu falei, 100 mil em cadeira, eu falei, não compro não. Paguei 100 mil no LED, mais do que 100 mil. LED acho que foi 300 e pouco. Mas cadeira 100 mil não pago não, filho. É muito caro. E a gente, então, coloca tudo de melhor que existe no mercado dentro das nossas casas. E a gente tem uma estratégia de precificação que ela é muito condicionada aos dias da semana. Então, os sábados, basicamente, eles atendem ali mais a classe B, as sextas-feiras B e um pouquinho de C, e durante a semana a gente consegue pegar também uma classe D, que é um parcelamento maior, um valor mais barato, então a gente vai distribuindo. E a gente também tem alguns pacotes, um nível de serviço um pouco mais premium e um nível de serviço um pouco mais básico, simples, assim, que atende melhor essa classe, mas de muita qualidade ainda. São coisas que, tanto que os nossos NPS assim, são de níveis de excelência. Isso é importante ressaltar, que a gente consegue atender muito bem O que é NPS pra galera? NPS significa Net Promoter Score, é uma medida universal que qualifica através de uma pergunta chamada o quão de 0 a 10 você indicaria essa empresa para um amigo seu. Eles entenderam nessa pesquisa, né, de forma científica, que uma pessoa só indica para um amigo algo que ela gosta. Então, a resposta dessa pergunta, ela te dá um número, ela tem uma fórmula específica, que ela te dá um número e você compara esse número com todas as outras empresas do mundo. Por exemplo, nosso NPS geralmente fica ali no intervalo de 75 a 77.
Você vê uma Samsung, por exemplo, que é 73. Você vê uma Apple, por exemplo, que faria ali entre 77, 75 também. Então, a gente está muito bem avaliado pelos nossos clientes dentro de uma metodologia que é universal. Resumo, para a galera entender melhor. Pesquisa de satisfação mais gourmet, mais profissional. Que é nada mais, você gostou? 0 10. Você gostou da comida? Você gostou do atendimento? Você gostou disso? Então, fazer essa pesquisa, e essas pesquisas são importantes e muitos empresários não fazem. Não faz. Porque é essas pesquisas que trazem respostas que viram muitas vezes seu negócio. Muito melhor do que a nossa percepção. Nossa, porque a nossa percepção, ela atrai a gente. Ela faz. Esses dias, por exemplo, foi engraçado esses dias. Eu e Gabriel. Gabriel, vamos fazer uma masterclass. Vamos fazer uma reunião. Qual é o nome? Aulão ou reunião? Aí a gente levantou vários nomes. Aí desses nomes, vamos botar qual? Falei, não, masterclass não. Não quero masterclass, tá batido. Aí tá. Então vamos botar ou aulão ou reunião. Vamos. Tá. De quê? Vendedores ou vendedores de alto valor? Falei só vendedores, porque aí a gente filtra. Nada de vendedor de alto valor. Então, beleza. Então, a gente ficou entre aulão ou reunião de vendedores. Beleza, fechou então. Gabriel, aqui, a gente está aqui. Vamos botar lá no grupo aulão e reunião e a gente bota outros nomes só para entender. Mas a gente já sabe qual vai ganhar. Davis. 20 pessoas votaram. As 20 votaram em Masterclass. Caramba. Aí, tipo, a pergunta foi: se você tivesse passando pela internet, você visse um anúncio, qual que você clicaria? Aulão, reunião, qual que você mais te convenceria a clicar? Masterclass. A gente, beleza, vamos entrar ainda mais na pesquisa. Masterclass de vendedores, Masterclass vendedores de alto valor. 20 pessoas votaram. As 20 votaram em Masterclass, vendedores de alto valor. Aí eu olhei pro Gabriel e falei: a gente não sabe de bosta nenhuma mesmo, quem sabe é o nosso cliente. E aí muitas vezes a pessoa ela peca, porque a percepção ela atrai. Por quê? Porque a nossa percepção ela sempre vai ser baseada pelas nossas crenças. Exatamente. Ela sempre vai ser baseada pelo nosso filtro. E só que a nossa crença não é a crença do nosso cliente. E quem sabe mais do nosso negócio é o nosso cliente, não é a gente. Exatamente. Né? Então, a pesquisa de satisfação de NPS, ela vai te nortear, né? Vai te dizer o quê? Às vezes tu fala, caraca, o salgadinho tá no padrão de qualidade excelente. Aí tu recebe cliente, todo mundo reclamando. Fala assim, porra, mas salgadinho é bom. Teu gosto é. É. Mas teu cliente não. Não. E o mais interessante é que nessa pesquisa, você também embute outras perguntas. Você tem essa como a base, é ela que vai metrificar para você o teu indicador principal. Mas você vai colocando outras perguntas e enquanto o cliente for respondendo ali, tá tudo bem. Então, assim, para mim, por exemplo, eu tenho muito mais eficiência quando eu olho para essas pesquisas do que quando eu ia para um evento, por exemplo. Porque eu indo para o evento ainda era a minha percepção. Sim. Na pesquisa, não. É a opinião do cliente. Eu não conseguia... É o teu público É o falando. meu público falando. Então eu olho ali, até hoje, a gente faz aí uma média de 200 festas por mês. Então eu olho, eu passo meu olho lá toda segunda-feira, dou uma olhada no NPS, nas respostas dos clientes, e ali eu vou aprendendo o que eu tenho que fazer para melhorar, Boa. com a opinião do cliente. Porque muitas vezes até tinham várias debates, né, entre nós, sócios. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, o cliente está gostando disso, tem que gostar daquilo. Cara, olha só, o cliente está dizendo isso aqui. Vamos ver o que a maioria quer, porque isso Exato. também é curioso, né? Porque vem uma ou duas pessoas e falam, eu quero isso. Só que tem 10, aí de 10, 2 querem, 8 não. Exatamente. Aí tu fala, tem 2 que estão pedindo, mas os 8. Aí tu faz o que 2 estão pedindo, aí tu tem 8 rejeitando e 2 gostando. Aí fala, pô, mas eles estavam pedindo. Eles não, tinham 2 pessoas pedindo. Você não tinha dados o suficiente para tomar decisão. O que eu costumo dizer é o seguinte: a decisão ela tem que ser baseada em evidências, dados e fatos. Eu não sou muita pessoa dos dados. Eu sou a pessoa mais do flow, comercial, dominante. Não sou a pessoa analítica. Mas eu tenho algumas percepções na minha cabeça, né? O meu lado analítico, ele me traz alguns pontos. Primeiro ponto, toda decisão ela tem que ser baseada pela razão e pela emoção. Por mais que uma decisão ela seja de forma emocional. O ser humano decide de forma emocional. Porém, quando nós tomamos uma decisão com dados, fatos,
isso aumenta a nossa racionalidade, Aham. porque evidências, né? Então, toda decisão tem que ser racional, cognitiva e técnica. Costumo dizer o seguinte: nunca tome uma decisão depois de uma queda, depois de uma porrada. É. Por quê? Decisão depois de queda e porrada, ela está baseada em emoção, não está baseada em Exatamente. razão. Só que quando você sai, deixa eu sair dessa emoção aqui, e deixa eu vir para cá, deixa eu olhar para os números. É. É, os números estão levando para outro lugar. Ou seja, a tua emoção, ela te trai. Se você não tiver evidências para tomar aquela decisão. Por isso, ter os indicadores dentro das empresas é algo fundamental. Você precisa ter os teus indicadores que vão te direcionar. São os indicadores que vão dizer se o teu caminho está certo ou está errado. Eu lembro de uma fase, assim, eu sempre tive ali desde o começo da empresa, eu anotava, cara, os meus custos e tal, mas eu não tinha uma técnica para poder qualificar esses dados. Mesmo com essas informações, eu vivi uma montanha-russa, assim, de achar, cara, meu negócio está maravilhoso, meu negócio está horrível, meu negócio está maravilhoso, meu negócio está horrível. E aquilo me dava muito medo de tomar decisões. A partir do momento em que eu passei a ter esses indicadores na minha mão, o meu nível de segurança e confiança também aumentou muito. Então, isso me possibilitou a tomar muito mais decisões, as decisões mais assertivas. E o que a gente vê hoje na maioria dos pequenos empresários é que eles ignoram completamente esses indicadores. Na emoção. E eles vão na emoção, vão no feeling e ficam batendo a cabeça, se arrebentando e ficam com medo. É um desgaste emocional muito grande, porque passam também por essas montanhas russas. Quando a gestão aplicada ali, ela facilita e muito a vida do empreendedor. Ó, eu vou te dar um exemplo. O que acontece no mercado digital. A nossa taxa de conversão geralmente é de, né, vamos lá, vamos fazer que tu fez um evento presencial. Tem lá 100 pessoas. A nossa taxa de conversão, quando a gente faz um pitch de vendas, o que que a gente considera? Uma taxa ok, 10%. Aham, Uma taxa mais ou menos, né? É uma taxa boa, 20%. aham, E uma taxa sensacional, disruptiva, mais de 30%. uhum, Então, o que que a gente faz? No mundo dos eventos, aqui, o que que acontece? O meu cliente ou a gente, eu não, porque eu tenho espaço. Mas geralmente a gente entra no prejuízo. A gente entra tomando. uhum, O dinheiro dos ingressos não é para ganhar dinheiro. O dinheiro dos ingressos é para diminuir a porrada. aham. Porque eu faço dinheiro aqui dentro. Em cima do palco eu faço dinheiro. Entendi. Agora, o empreendedor que não sabe disso, o que que ele faz? Ele fica desesperado porque ele está tomando prejuízo no evento. Ah, Só que ele não tem a consciência porque ele não racionalizou que aqui dentro ele vai recuperar o dinheiro. Então vamos supor que a pessoa entra tomando prejuízo de 10 mil reais. Ou no 0 a 0, às vezes 0 a 0. 10 mil reais de prejuízo. Ela vai fazer tem 100 pessoas no evento. Ela vai vender um ticket de 10K. aham, Ela vai vender um ticket de 10 mil. Tem 100 pessoas no evento. A taxa de conversão geralmente é 10%. Ou seja, de 100, 10 vão comprar. uhum, Fazendo uma conta de padeiro, né? Sem pensar na taxa da plataforma aham, e tal, uma conta de padeiro, ela vai tirar 100 mil uhum. de lucro. Ela teve 90. É claro que não é isso quem tem conta de padeiro. Ou seja, ela não precisava estar desesperada por causa dos 10 que ela está tomando prejuízo. É, Só que a emoção dela não deixou ela olhar para os números. a ruína, né? A A ruína. ruína. Aí ela sobe no palco desesperada, na mão, Aham, preocupada, passando para todo mundo que está desesperada. As pessoas vendo isso, não entrega o melhor conteúdo, não vai no flow, porque não tá com paz. Na hora da conversão é uma merda. Só que se ela tivesse sentado tranquila, falando, beleza, eu vou converter no palco. Isso aqui volta daqui a pouco. aham, 2 dias isso aqui tá de volta no meu bolso. Até mais. Ela tinha entrado de boa, tinha entregue o melhor conteúdo, só que a pessoa tomou decisão na emoção. Ela não pensou. é, Ela não tomou na razão. Acontece muito também. A pessoa tem que botar lá 50 mil de tráfego. Ela sabe, já tem esses cálculos. É matemática. 2% da lista compram, geralmente, e 10% dos presentes compram. uhum, Se eu sei que eu boto 50 mil, eu tenho um ROI 2, 2 vezes mais, volta a 100, por que que eu vou ter medo de botar 100? é, Se eu já tenho número?
Por que eu vou ter medo de botar 100 mil? Eu sei que volta 200. É uma estatística. Só que aí a galera fala assim, não, eu não posso aumentar o tráfego. É, Velho, você tem um dado que se você botar 100, tu volta 200. Qual é o teu medo? Racionaliza o processo, mas a pessoa não, ela fica lá botando 50, 50, 50 e voltando 100, ao ah, invés de aumentar e escalar, porque ela pensa que se ela aumentar, ela vai tomar prejuízo. Só que não, é matemática, pô. Se o ROI dela é 2 vezes mais, se ela botar 100, ela volta 400, se ela botar 200, volta 400, se ela botar 400, volta 800, se ela botar 1 milhão, volta 2 milhões. exato. Só que não. O medo dela emocional não deixa ela tomar uma decisão racional. Um outro ponto também que é muito importante é o seguinte: eu tenho uma estatística de conversão, que é, por exemplo, eu recebo 27 leads, faço 8 agendamentos, consigo 3 reuniões e meia Dá pra aumentar para fechar uma venda. Para fechar uma venda. Dá pra aumentar esse agendamento, hein? Vamos fazer o negócio lá. Dá para aumentar aí Tá, bastante. tá baixo? Tá muito baixo. Tá aquém do que poderia. Não sei se é o tempo de resposta. A Mas gente, a gente, a 27 gente pra implementou a SDR também há pouco tempo, deu uma melhorada nesses Mas indicadores. como que o SDR tá abordando? Se tu quiser, tu é meu parceiro. Me manda os scripts depois do SDR, Vamos lá. que eu dou uma olhada. Vamos lá, vamos bater esse papo lá também. Você pode ver até os caras fazendo na hora aqui, do ladinho aqui. Que eu dou uma olhada lá. Se tiver, Porque tá tendo gap no SDR aí. bem provável. Tá bem perdendo venda lá na ponta por causa da SDR. Bem provável. 27 para 8, tá baixo. Tá muito baixo. Então a gente tem aí essa estatística: 27 leads para 8 agendamentos, 3 orçamentos e meio, basicamente, para uma venda. Então o que acontece muito no mercado? As pessoas, quando não têm essa noção dessa estatística, elas ficam olhando, porque são 26 nãos para um sim. E durante esse processo, à medida que vão tendo os não, os clientes não respondem, ou que acontece qualquer coisa, elas vão se desesperando. E elas vão começando a falar assim: cara, o lead está ruim, o lead que não vem bom, o lead é isso, o lead é aquilo, quando na verdade é uma estatística comum de qualquer mercado. Você disse: olha, Davidson, são 2% que vão converter dentro de uma estatística que você tem. Para a gente também é a mesma coisa, só que quando a gente tem noção e segurança desse padrão, a gente não se ofende porque 1 ou 2 disseram não, porque 5 ou 6 não responderam. E a gente, como a gente tem um time lá, a gente tem parceria com muitos fornecedores, que a gente faz indicações para outros fornecedores, a gente vê eles reclamando, às vezes, falando: eu mando contato para o cliente e o cliente nem me responde. O lead que vocês estão passando não é bom. Eu falo: legal, cara, isso acontece 26 vezes para mim, para eu ter um sim. É uma questão de trabalho, porque eles são acostumados, e o mercado todo, né, tem muitos outros negócios, muitos outros modelos de negócio, são acostumados a viver de indicação. Eles vivem de indicação, e taxa de conversão de indicação é altíssima. Aquela prospecção passiva, né? Eles querem passiva. Exato, pouco trabalho. Alguém me indicar, né? Pouco trabalho, quer de mão beijada, não é verdade? Agora, esse trabalho ativo, ele é muito mais poderoso. Se eu fosse viver apenas de indicação, eu fecharia 10% do que eu fecho. Esse ano, por exemplo, vou vender em torno de 3 mil vendas, eu fecharia só 300. Então, uma coisa que eu falo sempre: você que vive de indicação, você provavelmente está deixando 90% dos teus clientes irem embora. Exato. E tu falou um ponto também importante, a questão do vendedor, né, cara? Tu pega, às vezes, um vendedor também, ele se desespera. Ele não tem controle dos números dele. Exatamente. Porque uma coisa é você ter os seus números. Outra coisa sou eu ter os meus próprios números. Exatamente. Então, se eu tô falando com 10, quantas eu consigo finalizar uma conversa? Dessas que eu finalizo, quantas eu consigo fechar? Exatamente. Entende? Então, porra, se eu recebo lá, se a cada 10 eu consigo marcar com 6, e a cada 6 eu fecho com 2, se eu preciso fechar 10 vendas para ganhar a comissão tal, então eu sei que, como vendedor, eu vou ter que falar com 50 pessoas. Perfeito. Se eu falar com 50, eu vou conversar com a quantidade que eu preciso e eu vou fechar 10 vendas. Perfeito. Só que o cara não tem controle. Ele não tem controle dos números dele mesmo. E vendas é um jogo de número. E aí você não precisa ser analítico para controlar isso. Na formação Closeraga, por exemplo, tem uma aula lá que eu falo: controle os seus números. Você tem que ter clareza dos seus números.
Porque se o Davidson não tá jogando lead, eu vou atrás de lead, irmão. Exato. Eu não preciso ficar de mão beijada esperando, porque no final das contas, o dinheiro vai pegar no meu bolso também, a minha comissão vai aumentar. E se eu for o cara disruptivo, daqui a pouco eu sou gerente Exato. comercial, diretor comercial. Por quê? Porque eu trouxe negócio para casa, que aí é o hunter, caçador de negócio. Eu caço negócio. Não tô aqui esperando o Davidson me trazer lead. Não tô aqui esperando o Ballroom me trazer lead. Eu vou atrás de lead. Né? O vendedor, o closer, o vendedor de alto valor, porque você tem closers, vendedores de alto valor, o pessoal vende um ticket alto, ele não prospecta, não tem obrigação de prospectar. Não é o trabalho dele prospectar. Ele atende, eu falo muito, sem prospectar, atende clientes previamente qualificados e atende no conforto da casa, se você quiser. Dependendo. O cara não tem obrigação de prospectar, mas dentro do curso eu falo, mas se você é um cara disruptivo, você vai prospectar. Porque quando você prospecta, inclusive, eu tô com comissão maior. Exatamente. Então, se Davidson vira, não sei se você trabalha lá, mas o vendedor chega e fala, Davidson, eu trouxe negócios para cá, minha comissão é maior. Se eu trouxer cliente aqui, pegar o cliente lá na rua e trazer aqui, eu ganho mais? Ganha. Ganha. Por quê? Porque você não tem o custo de aquisição do cliente. Exato. Tu não tem CAC daquele cara. É um lead que nunca conhecia, que não sabia que era você, que chegou lá e o comprou. Pô, top, gostei. Do nada. Mas o teu vendedor foi buscar. E o Exato. cara vai aumentar a comissão. Só que a maioria não tem essa mentalidade. Por quê? Tô aqui sentado esperando o Davidson mandar lead. Se não me mandar, eu vou reclamar que não tá tendo lead para atender. E quando vier alguns que eu não converter, eu vou falar que é ruim. Eu vou falar que é ruim. Muito confortável fazer isso. Eu boto. Tem 12 leis do Closer Águia. Uma delas é: não existe lead ruim. Não existe lead ruim. Dá para tu vender alguma coisa, irmão. Alguma coisa dá para você vender. A não ser que a tua empresa não tenha nada, a não ser a CAT-FES. Mas não existe lead ruim, cara. Esse lead, ele pode ser ruim agora, mas de repente com follow-up e acompanhamento, daqui a pouco ele deixa de ser ruim. Porque aquele lead ruim pode não comprar nada, mas ele pode indicar quem compre. Então ele não era o lead ruim, ele fez a ponte para outra pessoa comprar. Só que você olhou para ele e falou, ele é ruim. Não, cara, não é. É um lead que talvez não seja qualificado, mas ele pode ter, ele conhece pessoas qualificadas. Perfeito. E aí, quando você cuida desse cara, esse cara vai falar assim, pô, eu não comprei, mas, cara, vai lá. Pô, Faz resultado. meu, quantas vezes eu não comprei nada e eu indiquei sem ter comprado, Deise? O cara me atendeu bem, entendeu? Então, vendedores, tenham controle dos números de vocês. Não é porque. E aí, a gente entra, porque tem o perfil bom de vender, que é o dominante fluente, fluente dominante, né? Só que qual é o problema desses caras? É que eles não estão nem aí para número. Sou orientado a dados. Não são orientados a dados, são orientados a vender, a lidar com pessoas. Entendeu? Então o cara tem que flexibilizar e entender, pô, tem que controlar o mínimo. Não preciso ser o rei do controle. Exato. Até porque isso aí a empresa já tem. Mas eu preciso controlar os meus. Como é que tá a minha taxa de conversão? De tantos que eu entro em contato, quantos eu atendo, de tantos que eu atendo, para quantos que eu vendo. Até porque como é que ele vai saber se ele está evoluindo? Vai ficar no achismo. Vai ficar no achismo. E ele mesmo fica inseguro, ele não tem essa dimensão da própria evolução. Uma coisa muito interessante, quando a gente começa a aplicar essa cultura de indicadores, essa cultura de dados, aí você começa a ouvir aquelas pessoas que começam a reclamar, mas eu estou sendo visto como um número, eu sou só mais um número. Enfim, é uma coisa que eu sempre falo lá, pessoal, falo, gente, números são resultados, resultados são frutos. Árvores que não dão frutos devem ser lançadas e jogadas fora. Acabou. Não é verdade? Você Então, é medido pelo seu resultado. A vida é assim. exatamente. Yuri, mas não deve ser assim. É o que é, bro. Tu quer ver o quê? No mundo real ou no mundo ideal? Exatamente. No mundo real, as pessoas vão te olhar pelos resultados que você tem. No mundo ideal, elas poderiam olhar pro seu coraçãozinho. Mas, cara, no mundo real não é assim. Então você vale teu resultado. Você é o seu resultado. Você vale o que tem de resultado. Acabou. Ninguém, é o que tu falou, ninguém olha para árvore que dá fruto. Né? A árvore tem que dar fruto. Né? Jesus quer que nós demos frutos, né? E os resultados são realmente os frutos. Até vamos pegar uma questão familiar, uma questão de relacionamentos, uma questão de saúde. Como pode ser uma pessoa extremamente obesa, tomando vários remédios, sem resultados, querendo ensinar outra pessoa a dar resultado, se ela não faz nem na sua própria vida. Então, os resultados, eles definem e dizem mais do que qualquer palavra, qualquer argumento. Total. E aí é bíblico, né, cara? Porque a gente vai para a parábola dos talentos. A pessoa que não teve resultado servo mal. Servo mal e negligente. Não teve resultado, pô. Não teve resultado. Servo mal e Pegou o negligente. dinheiro.
nem frio, nem frio, nem quente, Exato. né? Humor, se for vômito, ou seja frio, ou seja quente, se for morno, vomita. Então, assim, é resultado. Você é baseado no resultado. Por que que os personagens bíblicos, né, trazendo para a Bíblia, eles são os mais. Quem são os mais famosos? Quem são os mais conhecidos? Quem são os lembrados? São os que deram resultados. Dá resultado. É. E aí tinham lá, muitas vezes, alguns incríveis, corações maravilhosos, mas que não tinha resultado. Não são lembrados. No final das contas, vai chegar na tua vida lá, no final das nossas vidas, e a gente vai ser lembrado pelo resultado que a gente tem e pelo resultado que a gente trouxe para a vida de outras pessoas Outras também. pessoas. E acabou. É isso que eu costumo dizer, quando chegar no RH, É. lá em cima, é isso que ele vai perguntar: qual resultado você tem? Exato. Qual resultado que você deu? O que você fez pelos meus filhos? Você percebe que até Jesus Cristo foi muito duro quando ele teve que lidar com essa questão das 3 pessoas às quais ele deu os talentos, que era a moeda da época. Ao que enterrou e não prosperou, ele foi muito duro e muito firme com essa pessoa. Servo mau e negligente, tirarei até o pouco que você tem. Foi duro, foi Duro, porque a gente tem uma missão aqui nessa terra de gerar resultado. uma promessa de prosperidade, né? Uma promessa de prosperidade, e prosperidade não necessariamente falando de dinheiro, né? Não, todas as áreas. Todas as áreas. A gente tem que evoluir em todas as áreas. Só que a evolução, ela tira a gente da nossa zona de conforto. Ela nos desafia a sair da zona de conforto. Só que o que Deus espera da gente é que a gente lute contra a nossa zona de conforto. Que a Verdade. gente não seja sugado por nossas vaidades, orgulhos, preguiças, enfim. Top demais. David, se você olhar, está caminhando para o final, o que que você enxerga na Ballroom? Qual que você espera aí dos próximos anos? Onde você espera estar? Onde você espera com a casa de festa? Né? Qual é a meta? Perfeito. Né? Qual é a meta que você tem de quantidade de casa de festas, de Exato. faturamento? Quanto você tá, se você puder falar, quanto você fatura hoje, para quanto você projeta aí? Como é que é o cenário hoje, futuro da Ballroom? Perfeito. A gente quer ter um valuation de 300 milhões de reais até 2026. A gente quer estar em 70 unidades no Brasil. São 93 cidades, uma população maior do que 400 mil habitantes. E a gente vê isso possível, a gente já tem uma meta desenhada, tem um plano para que isso aconteça. E a gente está trabalhando muito firme e com muita dedicação para que a gente alcance essas metas. Top demais, cara. David, se você pudesse deixar um recado para aquela galera, olhando para aquela câmera ali, né? Que recado você deixaria para o empresário, para o empreendedor, para o pai de família, para a mãe de família, para a empresária, para a empreendedora que está ali buscando seu lugar ao sol, querendo crescer, talvez que tenha uma casa de festa que não está indo bem e que ela está quase desistindo do sonho, do projeto. O que você falaria para essa pessoa que está ali? Tudo que você não tem é porque você ainda não aprendeu o que você deve fazer para ter. Se você soubesse, você já teria. Então existe uma distância e o teu resultado, ele diz o que você sabe, o que você aplica hoje. Se você começar a aprender o que é necessário para as novas fases desse jogo, essas novas etapas dessa vida, inevitavelmente você também vai crescer. Top demais. David, quais são as redes sociais, seus canais? Legal. A gente tem lá, né, a Rede Ballroom, @Rede Ballroom. Ballroom, como é que escreve? Ballroom. Rede Ballroom. Você botar lá, você vai achar. E tem também o meu Instagram pessoal, que é @Davidson, escreve igual a Harley Davidson, né? @Davidson.dalcin, DALCIN. E a gente tá falando um pouquinho mais lá, tô aprendendo aqui com o Yuri, como eu consigo usar essas redes para poder comunicar melhor a mensagem que tem feito a gente crescer. Como ajudar você também que está aí do outro lado, precisando muito crescer no seu negócio. Top demais. Gente, a gente vai botar, não se preocupa, a gente vai botar aqui embaixo os canais, né, do Davidson para você clicar e lá seguir. É um cara fantástico, é um cara que tá no jogo, não é um empreendedor gourmet, é um empreendedor raiz que faz e fala, tá falando aqui, mas faz,
É um empresário de sucesso com redes aí. Então vale a pena seguir. Ele está compartilhando realmente mais lá. Então vá lá seguir ele, segue a Casa de Festa também. Você que quer conhecer a Ballroom, né, que quer buscar um orçamento, eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Desse me manda depois. Em que cidade que vocês estão localizados? A gente tem 11 unidades aqui no Rio, né? Rio, Niterói, Nova Iguaçu, São João de Meriti. Temos uma unidade em Recife e tá vindo outras unidades aí. Tem Londrina, São Paulo, tá chegando aí até o final do ano, viremos com Ou novidades. seja, então você que quer um orçamento para fazer a sua casa de festa, indico, porque preço bom, benefício bom, custo bom, comida boa, né? Eu nunca comi, ele vai me convidar para ir lá na degustação, mas eu nunca comi, mas eu já ouvi falar muito bem de mais de uma pessoa que realmente é uma comida de qualidade. Você gosta de uma cervejinha, com certeza serve uma cerveja gelada também lá. Então, gente, muito obrigado por você estar aqui. Aqui abaixo tem a nossa rede também. Não esqueça de curtir o canal, de se inscrever, ativar o sininho, depois de se inscrever para ser avisado assim que sair vídeo novo aqui no canal. Compartilha esse vídeo com um amigo teu, com uma amiga tua, empresária, empreendedora, dona de casa de festa, pessoas que querem crescer, evoluir, disruptar, que é 1%. Você que é 1%, se você está aqui até agora, porque você é 1%, e quem é 1%, compartilha, se inscreve e curte o canal, tá? Não esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, @1% podcast, no meu Instagram, Yuri Barbosa Oficial, e o Diegão Gil também, que não pôde estar aqui, na semana que vem está de volta, @Diego Gil. Então, muito obrigado pela sua presença, um abraço para você, profetizo para você um dia abençoado, de muita prosperidade, muito sucesso, de muitas vitórias na sua vida, tá bom? Então, um beijo para você, um abraço e cuida. Tchau, tchau.